Saudações psicodélicas, meu nome é Priscila Praudi, eu sou psicóloga, psiconauta. Bem-vindos à Brisoteca, nossa biblioteca de textos brisantes que expandem a nossa consciência e a gente está trazendo aqui para expandir a consciência de vocês também. Hoje eu vou trazer um trechinho desse livro maravilhoso que se chama O Desejo dos Outros, uma etnografia dos sonhos Yanomami. E eu vou trazer uma parte que fala sobre o uso da Iacoana por parte dos xamãs. Mas antes de começar a leitura, é importante contextualizar que a etnia Yanomami é a 7ª maior etnia indígena brasileira, com 15 mil pessoas distribuídas em 255 aldeias relacionadas entre si, em maior ou menor grau. E é um povo que, assim como os outros povos, vem sofrendo genocídio desde a invasão portuguesa aqui no território brasileiro. E esse genocídio vem sendo agravado nos últimos anos nos territórios Yanomami, principalmente por conta da invasão de mineração e garimpos ilegais que estão poluindo as águas, estão levando muita doença para esses povos, muitos impactos ambientais, socioculturais, econômicos sobre essas comunidades, e isso vem sendo agravado, inclusive, pela desestruturação da assistência à saúde a esses povos. Esse livro traz um pouco, assim, da riqueza cultural absurda do povo Yanomami, que está sendo destruído, que está sendo morto. Não dá para a gente falar sobre a riqueza desses povos sem falar sobre essa situação horrorosa, alarmante que está aí. Então convido todo mundo aí a acompanhar, os povos indígenas, acompanhar essa questão do marco temporal, que é um absurdo, que traz muitos problemas e agrava a situação dos povos indígenas aqui no Brasil. Vou buscar aí algumas páginas, para vocês seguirem e poderem apoiar financeiramente, se possível, apoiar, inclusive, sabendo mais sobre o assunto e conversando mais sobre esse assunto com as pessoas que você conhece. Então, vamos lá. O Desejo dos Outros, uma etnografia dos sonhos Yanomami, da antropóloga Hannah Limuja. Vou trazer aqui o trechinho da parte do livro que se chama A Experiência Onírica dos Xamãs. Quase toda noite um xamã entoa um canto. Dizem que os chapiripê, que são espíritos auxiliares, descem pelas cordas da rede dele e chegam bem perto de seu corpo tentando acordá-lo. Nós queremos cantar. Acorde, pai. O xamã então desperta e se põe a cantar noite adentro. Eles também entoam esses cantos noturnos quando sonham com um parente doente ou que já morreu. Foi o caso de Persson, que havia sonhado com sua mãe, então muito doente. Ao ver sua imagem em sonho, pôs-se a cantar para enviar seu chapiripé até a maloca onde ela morava. Cláudio, numa outra noite, também sonhou com seu pai, que já havia morrido havia alguns anos. Disse que despertou com um pensamento triste e por isso começou a cantar. Os cantos da noite são os mesmos entoados à luz do dia, mas há uma diferença crucial entre eles. De dia, os xamãs inalam Iacoana. À noite, não. O processo pelo qual passam quando inalam a substância psicoativa é semelhante àquele que ocorre quando sonham. Sob o efeito da Iacoana, o utupé do xamã se desprende do corpo e viaja por diferentes dimensões. Vê coisas que as pessoas comuns não são capazes sequer de imaginar. É graças à Iacoana inalada de dia e dos sonhos que eles têm durante a noite que os xamãs podem conhecer verdadeiramente os mitos. A Iacoana possui um alcaloide psicoativo, a dimetiltriptamina, DMT, que desencadeia efeitos psíquicos semelhantes aos do LSD. Mais ou menos, Mas tudo bem. Ela é inalada por meio de uma oroma, um tubo de aproximadamente 60 centímetros confeccionado do caule oco de uma palmeira. Em uma das extremidades, parte de uma semente perfurada é fixada com resina para facilitar o encaixe à narina. De um lado, se introduz o pó, que é soprado diretamente em uma narina, e depois procede da mesma forma com outra. Sopra-se algumas vezes. Sob o efeito da Iacoana, os xamãs dizem que morrem no Mai, e que passam a agir como espectros, por emu. O mundo ao qual a Iacoana dá acesso é feito de pura imagem, e é a própria imagem do xamã, separada do corpo, que vai percorrer esse universo imagético, possibilitando a visão de eventos míticos enquanto estes se desenrolam em um espaço-tempo contínuo. Em um universo feito de pura imagem, a visão é atributo importante. A Iacoana, inalada de dia, desencadeia o mesmo processo que o sonho durante a noite.
Tanto uma quanto o outro dão acesso a imagens que estão o tempo todo no mundo de fora, mas que só podem ser acessadas por meio da imagem que está do lado de dentro do corpo, o tupé. E psicólogas e psicólogos junguianos ficam loucos com isso, né? Vale lembrar que o verbo retareai, além de significar o sonho como uma pessoa, pode referir-se também a uma visão obtida sob o efeito de substâncias psicoativas. Os mitos me foram contados dentro de uma narrativa onírica, ou seja, os xamãs me contavam seus sonhos e então narravam os mitos que haviam me contado. Os mitos que Lizotte, em 1974, coleta entre os Shamatari são narrados enquanto os xamãs estão sob o efeito da Iacoana. Existe, pois, uma relação estreita entre o que a Iacoana proporciona e aquilo que o sonho dá acesso. Ambos agem sobre a imagem, ou melhor, é por meio do sonho e da Iacoana que a imagem age. Gilberto ressalta: apenas de dia nós tomamos Iacoana, à noite não. Por sua vez, como já vimos, o sonho só pode acontecer à noite. Inalar Iacoana de noite poderia desencadear certo excesso, uma vez que a noite, sendo destinada ao sonho, já tornou possível a separação daquilo que de dia permaneceu unido, o corpo e sua imagem. Se no pensamento Yanomami o consumo da Iacoana e a ocorrência dos sonhos devem acontecer em momentos alternados, é porque, no fundo, em ambos os casos, sempre se chega ao mesmo resultado, a experiência onírica. Já comentei a dificuldade em estabelecer uma distinção entre os sonhos dos xamãs e os das pessoas comuns. Não que essa diferença não exista, ela existe sim, mas deve ser pensada a partir de uma perspectiva qualitativa e não substancialista. Não é porque sonham muito ou vão mais longe em seus sonhos que os homens se tornam xamãs, mas é porque se tornam xamãs que podem sonhar mais e ir mais longe. A experiência xamânica diurna sob o efeito da Iacoana afeta de forma significativa os sonhos noturnos dos xamãs. E por isso, pouco importa se Luigi vê a imagem de Omama dançar em sonho ou se a vê quando está sob o efeito da Iacoana, pois se trata, em um caso como no outro, de experiências semelhantes. Não quero com isso afirmar que sonho e xamanismo sejam a mesma coisa, mas ressaltar que a experiência desencadeada pelo uso contínuo da Iacoana dentro da prática xamânica influencia consideravelmente os sonhos dos xamãs. É por meio da Iacoana que eles podem acessar outras dimensões e ver os mitos acontecerem. Tudo que vem é de uma beleza estonteante e as cores saltam aos olhos. É como se os sonhos das pessoas comuns transcorressem em preto e branco, enquanto aqueles motivados pela Iacoana fossem em Technicolor. Romário, um jovem iniciado no xamanismo enquanto eu estava no Piauí, disse-me que a partir daquele momento sabia o que era sonhar e que seus sonhos eram muito mais belos do que os que costumava ter antes de tomar o pó da Iacoana. Mas para além dessa dimensão hiperimagética que se abre por meio das sessões xamânicas e através dos sonhos, os xamãs experimentam uma metamorfose e se tornam eles próprios chapiripê. Lembro que estes são o resultado da transformação que ocorreu no início dos tempos, quando os ancestrais míticos, os Iaroripê, deram origem aos Iaropê, os animais de caça, e aos Chapiripê, os espíritos auxiliares dos xamãs. A origem desses seres ocorreu a partir de uma divisão entre corpo, Peissiqui, e imagem, Peiutupê. Assim, o corpo dos Iaroripê originou os animais que os Yanomami caçam atualmente, e sua imagem, os espíritos auxiliares dos xamãs. Nesse sentido, pode-se dizer que os animais são feitos de pura matéria, em oposição aos Chapiripê, que são pura imagem. Entretanto, essa oposição só se sustenta num primeiro momento, já que na concepção de mundo Yanomami, tudo o que existe é dotado de uma imagem. E, portanto, os animais de caça também têm uma. Caso contrário, os Yanomami não poderiam vê-los em seus sonhos. Aquilo que aparece no sonho corresponde à imagem dos seres e das coisas. No sonho relatado, Luigi faz questão de dizer: você me perguntou sobre os sonhos, ainda tem mais. Omama pescou a filha de Teperesique, ela fala desse sonho anteriormente no livro, e segue contando episódios míticos. Aqui o que me interessa é menos o que os mitos dizem, e mais como eles surgem e se concatenam em um mesmo relato onírico. Em outros sonhos, Luigi relata o encontro com as imagens de seus pais, e lembra acontecimentos da época em que viveu em outras casas, ou de quando era jovem. A passagem de um acontecimento para o outro se dá de forma praticamente ininterrupta. Aqui, tudo é sonho, e nele cabe o mundo inteiro.
Em A Queda do Céu, Davi Copenau faz justamente esse movimento, entrelaçando sonhos, transes xamânicos, lembranças da infância, acontecimentos míticos, fatos históricos, tudo costurado na mesma narrativa. De uma sessão de xamanismo, ele passa para um mito, do mito para um sonho, do sonho para sua relação com o mundo dos brancos, e assim sucessivamente. Uma das razões para que os acontecimentos tão díspares apareçam em um mesmo contexto narrativo se deve em parte ao fato de todos se referirem à experiência individual de cada xamã. Dessa forma, lembrar-se de um evento que ocorreu durante a infância ou do momento em que o Mama pesca a filha de Teperesiki corresponde a momentos vivenciados pela mesma pessoa. Aquilo que ele descreve, seja sob o efeito da Iacoana ou através de seus sonhos, faz parte de sua experiência. E é por meio de tais experiências que cada xamã constrói, à sua maneira, seu próprio repertório mítico. Em seus sonhos, os xamãs não só veem os mitos se desenrolarem, como também podem reelaborar sua própria versão deles. Daí uma das razões da existência de tantas variantes. E mais, pode-se inferir que dificilmente haverá um mito que não tenha sido sonhado. Nesse sentido, todo mito é um sonho, pelo menos para os Yanomami. Apresento a seguir as referências aos sonhos recolhidas nas coletâneas dedicadas aos mitos Yanomami. O objetivo aqui é apresentar alguns dos aspectos mencionados ao longo do livro, a saber que uma das formas de conhecer um mito é através do sonho, que os sonhos dos xamãs e a experiência xamânica sob o efeito da Iacoana são equivalentes e que aquilo que se conhece em sonho é considerado uma experiência real vivida pela pessoa que sonha e não um mero fruto da imaginação. E aí ela segue contando esses sonhos. Esse livro é extremamente rico, recomendo pra caramba. Vou ver se eu encontro o link para vocês comprarem também. E é isso, gente. Se esse trecho foi interessante para vocês, se tocou em algum lugar, se trouxe conhecimento, curta, compartilha, comenta aqui. E novamente reitero aí o convite para que conheçam mais sobre os povos indígenas, para que escute mais e para que apoie, né, as entidades indígenas aí nesse enfrentamento ao genocídio e a tantos problemas que o mundo branco vem trazendo para eles.